Esse é um quadro que eu gosto muito no canal, infelizmente não consigo fazer tanto assim. E trago hoje o Diego, que já participou desse quadro para falar de Nova Hollywood, e o André, que não participou desse quadro ainda, mas já tem algumas participações, inclusive uma participação bem recente aqui no canal. Então, chamar esses meus dois amigos e dois críticos que eu admiro tanto para falar sobre o tema que é o tema do momento, né? O tema que só se fala sobre isso no Twitter e tudo mais. Falar sobre Deadpool e Wolverine, mas não no sentido de fazer uma crítica exatamente do filme, mas debater esse entorno, debater esse olhar que se tem para os filmes de super-herói, como se deve avaliar, entre aspas, os filmes de super-herói. Então, peço primeiro o Diego, depois o André, para vocês se apresentarem, onde vocês estão, onde as pessoas acham vocês. Já recomendo muito os dois e vou deixar o link aqui também de vocês na descrição do vídeo para o pessoal achar mais fácil, mas ainda assim, divulguem o trabalho de vocês e aí depois a gente começa o assunto. Bem, Vitor, é um prazer o convite. Eu amei a sua ideia quando você chamou. Eu sempre gosto de participar do canal, sempre gosto de falar com você e o debate acho que me atraiu bastante, porque acho que é uma coisa necessária ser falada. Eu tenho meu canal no YouTube também, chama Ficinema. Tem um vídeo lá sobre a crítica sobre o Deadpool, que fez bastante sucesso, o pessoal pode ver assim lá no canal. Muita gente chegou no canal por causa da crítica, inclusive. Eu estou no Letterboxd também, Diego Quadra, tudo junto. Eu tenho uma coluna no Cinemação, que é o site, onde eu sempre lanço um texto, uma crítica, já tem algumas coisas minhas lá. Assim, eu também estou no Twitter, @DiegoQuadra2, assim, lá também. Instagram, @DiegoQuadra2. E eu tenho meu podcast, Sábado Sem Legenda, que você já participou. A gente não teve a honra de receber o André ainda, mas nesse ano sai. É um prazer também enorme estar aqui. Valeu, Vitor, pelo convite mais uma vez. Diego, sempre um prazer conversar com ele. Enfim, duas pessoas sensacionais que frequentemente estão sendo canceladas pela crítica internacional por emitirem suas opiniões. E dessa vez eu, de repente, até fui cancelado junto e não sei, porque a gente, acho que vimos vocês um pouco antes de mim, porque não teve cabine aqui, de onde eu estou. Mas é isto. Também a gente compartilha de opiniões parecidas nesse caso aqui. Bom, vocês podem me encontrar no Diário de Pernambuco, eu sou crítico de cinema do Diário de Pernambuco, faço crítica também no YouTube, no Sessão Restrita, que está completando 8 anos agora, nesse mês que vem. E também faço participações e lives no Estação Nerd, eu sou colaborador do Estação Nerd há alguns anos, e esses dois queridos também já apareceram por lá algumas vezes, e é isso. Também estou no Letterboxd e no Twitter frequentemente falando aí sobre cinema. E é isso aí, vamos lá. Aqui são 3 pessoas, então para você que é fã e caiu nesse vídeo, aqui a gente adianta que nós 3 não gostamos do filme, né? É o primeiro passo, porque eu acho que o debate é justamente parte um pouco daí, né? Tem muito, hoje em dia, desse lance de cinema virar torcida de futebol e filme virar produto, né? Parece. Então, alguns dos argumentos que a gente mais escuta esse filme é só para se divertir. Assim, se você assistiu o filme e se divertiu, que bom que você se divertiu, né? Mas acho que a gente pode se aprofundar um pouco nisso também. Mas parece que é um filme que, hoje em dia, tem muito esse lance de parece que o filme é feito só para aquele público. Se você não gosta, você não deve assistir, você não deve falar sobre ele. Peraí, não é exatamente assim, né? E o que a gente conversou muito esses dias no Twitter é como parece que quem mais menospreza os filmes de super-herói é justamente o público dos filmes de super-herói, né? Que quer tratar ele não mais como um filme. Esse filme não merece ser avaliado, esse filme não merece ser debatido, esse filme não merece ser analisado. Ele só existe para ter esse hype e fazer bilheteria, parece, né? Parece que ele já é pronto para os fãs amarem e ponto final, né? Não tem uma discussão, não se pode ter uma discussão a partir disso. Fiquei muito assustado com isso. Eu postei no Twitter um trecho dessa minha crítica em vídeo, que é o trecho final que eu falava isso, porque um amigo viu isso e falou, nossa, Diego, você tem que postar isso, que é muito importante, porque tá no assunto, etc e tal, e acabou postando, acabou viralizando, e foi bem acertado mesmo. Porque eu fiquei muito assustado, não só com as criações totalmente fanatizadas e agressivas e desrespeitosas que o pessoal teve, assim como a opinião contrária, mas uma opinião contrária que, inclusive, a maioria não tinha visto o filme. As pessoas já ficavam nervosas porque elas queriam gostar do filme e elas já ficavam nervosas que alguém tinha falado mal de um filme que elas tinham gostado. Já seria um absurdo elas reagirem assim
quando é uma opinião que você discorda da pessoa, mas ela já fica nervosa assim, com tweets e comentários de primeiras impressões que nem foram críticas, na verdade. Assim, né? Ela fica assim com o negócio. Mas esse negócio me remeteu muito porque, sei lá, para mim, filmes de super-herói são como qualquer outro tipo de filme. E eu acho que a gente, como crítico, a gente não pode ter preconceito com nenhum tipo de filme, assim, independente das nossas preferências, das nossas tendências, assim, a gente tem que estar aberto para saber que qualquer tipo de filme, do filme mais blockbuster do mundo, até o filme mais experimental, alternativo do mundo, independente, o que seja, ele tem possibilidade de ser um filme maravilhoso ou ser um filme horrível, dentro das suas diferentes formas de fazer isso, sabe? Sei lá, eu amo um filme do Jonas Mekas do mesmo jeito que eu amo o Homem-Aranha 2, sabe? Assim, só que eles são maravilhosos e diferentes, sabe? Isso me chocou muito, porque ver o próprio público menosprezando o cinema de super-herói como se ele fosse só qualquer coisa, assim, tipo, tudo bem o filme ser ruim, porque o filme é para você se divertir mesmo, o filme é bobo mesmo. As pessoas não entendem que tipo, o filme ele tem elementos fílmicos, cinematográficos, de narrativa, que o filme pode ser o bobo que for, isso tem que se conectar dentro de uma organização, de uma lógica, da sua visão, né? Sei lá, eu citei muito exemplo do Debiloid, que é um filme super bobo, super idiota, mas em questão de narrativa e questão cinematográfica, é um filme ultra inteligente, assim. Apesar dele ser um filme com humor idiota, isso é um filme de uma história boba, sabe assim, de personagens bobos. O jeito que ele constrói isso é muito perspicaz, entendeu? E eu acho que o filme tem muito disso, sabe assim. O jeito que você constrói esses filmes é a parada, né? E as pessoas não veem isso. As pessoas acham que a proposta é um salvo do filme, sabe? Que ele pode ser o que quiser, as pessoas acham que se o filme é para se divertir, ela se divertiu, os estímulos dele funcionaram para ela, todo mundo tem que ter esses mesmos estímulos e entrar nesses estímulos, não ter uma percepção diferente de como eles são usados e ficar muito nisso, sabe? Que eu acho que é uma coisa que me chocou, porque parece que o filme de super-herói sempre vai ser essa coisa que as pessoas vão ver com condescendência e vão acabar nivelando por baixo e tudo bem, é isso aí e tal. E não é que todo filme de super-herói tem que ser uma obra-prima, todo filme de super-herói tem que ser Homem-Aranha 2 ou não sei o que, os melhores, não é isso. Eu gosto de vários que não são, vários que têm problemas, mas que eu vejo coisas interessantes, sabe? Porque eu acho que quando eu era moleque, eu via os Homem-Aranha do Sam Raimi, quando eu vi os X-Men, até os Batman do Nolan, que hoje são filmes que eu tenho questões, mas são filmes que, quando eu vi a primeira vez, me pegaram muito. Batman do Tim Burton, o Superman de 78. Quando eu vi esses filmes, eles me disseram coisas muito fortes, que eu não sabia explicar, tipo, na época, mas que ficaram comigo, assim, sabe? E hoje em dia eu consigo ver esses filmes, pensar sobre esses filmes, ver cinema nesses filmes, encontrar cinema nesses filmes, entender a força deles como cinema, sabe? Assim, como qualquer outro tipo de filme. E aí os filmes que eu vi naquela época, eu gostava muito, sei lá, tipo, não sei, os Quartetos Fantásticos, o Tim Story, que eu via na época e gostava. E hoje em dia eu revejo os filmes, eles são de porcaria. Mas, assim, hoje em dia eu consigo reconhecer isso, sabe? Assim, eu não fico fazendo malabarismos, e ai, a minha infância, a minha não sei o que, sabe? Eu cresci com esses filmes, nossa, não sei. Não, eu sei ver hoje em dia, e eles são filmes fugazes, assim, são filmes banais para mim, sabe? Assim, acho que tem isso, sabe? Separar o joio do trigo, os filmes que vão ficar mesmo com você, os filmes que te impactaram naquela época, que continuam te impactando, são os filmes que você percebia algo de especial neles, e hoje você pode falar com uma bagagem maior do que tinha de especial neles, né? Porque se você nivelar tudo por baixo, vai ficar tudo por baixo mesmo, assim, sabe? Tudo fica nivelado. A gente nunca espera o melhor disso. Eu concordo muito. Eu tenho uma coisa que o Diego, na verdade, foi no ponto, no momento que ele falou que o fã valoriza o filme menos do que o cinéfilo de modo geral, né? Porque é o seguinte, na verdade isso acontece há muito tempo, né? Eu já ouvi eu lembro bem, em 2018, quando o Pantera Negra se tornou o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar, de melhor filme, no caso, eu vi pessoas que gostaram muito do Pantera Negra e que gostam, de modo geral, muito de filme de super-herói, dizendo coisas como, eu gosto muito do filme, mas para Oscar também não. Eu lembro disso, assim, muito vividamente na minha cabeça, porque é justamente essa ideia intrínseca, assim, na cabeça de muita gente, que o filme de super-herói, ele é necessariamente inferior. É assim, eu gosto, mas isso não é filme importante, isso não é filme para Oscar, isso não é filme para prêmio. E eu, na época, defendi, olha, Pantera Negra não está entre os meus 10 favoritos do ano, não sei nem se está entre os 20 daquele ano, mas eu gosto muito e ele é sim, por que não? Por que o Pantera Negra não pode estar indicado ao Oscar? Aliás, se tinha um filme da Marvel que tinha que ser indicado ao Oscar, que seja o Pantera Negra, para mim, até, por exemplo. Então, quando veio esse comentário de Diego, recentemente, eu lembrei desse momento.
E olhando especificamente agora para o Deadpool e o Wolverine, que, claro, é outra chave totalmente diferente. Pantera é um filme super sério, é um filme que... Super sério não, né? Mas, assim, ele se leva mais a sério do que a média do MCU. Sisudo, né? Mais sisudo, mais dramático, tem um tom épico próprio, uma iconografia muito própria. Não é um sério forçação de barra, é um sério adequado. Aqui no Deadpool e Wolverine, no entanto, que é uma tiração de sarro, que é um escracho, me revelou uma outra coisa. Como é difícil fazer escracho, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, é que não só o escracho, ele é uma arte muito delicada, muito, muito complicada de você atingir, porque comédia é o gênero talvez mais difícil de se escrever. Escrever humor não é fácil, até porque o humor ele tem uma coisa diferente do horror, é que ele é menos universal, né? O humor é uma coisa que ele vai variar muito de país para país, ele vai variar muito do ponto de vista de faixa etária. Se eu botar minha mãe para ver Deadpool e Wolverine, ela não passa dos primeiros 5 minutos, assim, tem perigo dela. E olha que ela, quer dizer, talvez ela passe porque tem o Hugh Jackman, que é o crush da vida dela, aí talvez ela siga até o fim. Mas, assim, é muito difícil... você conseguir chegar no ponto do senso de humor. E eu, aliás, outro dia, uma amiga falou para mim, André, mas eu fui fiscalizar o seu Letterboxd, eu vi que você gostou do primeiro e do segundo Deadpool. Pois é, tá aí a curiosidade, eu gosto dos dois primeiros, dos Deadpools anteriores, e, curiosamente, eles vieram no momento em que a gente estava muito mais martelado de filme de super-herói do que a gente está agora, no momento que é meio que crepuscular, né? Desde o ano passado que a gente sente uma defasagem até por parte do público que 5 anos atrás assistia a todos os lançamentos na estreia. Então eu gostei dos dois Deadpool anterior, e eu acho que já anteriores, e já entrando aí no filme, eu acho que o que pega a gente, principalmente, é a sensação de que o pessoal realmente abriu mão de qualquer tipo de ideia, né? Tanto de texto quanto de visual mesmo, em função de um ideal de campanha publicitária mesmo. O filme parece ter uma sucessão de pequenas esquetes publicitárias. E, assim, a pior parte disso tudo é que até e principalmente as campanhas publicitárias precisam de um apuro plástico que o filme não tem em momento nenhum. A gente até comentava quando saiu nos primeiros estilos ali, aquela coisa aquela fotografia chapada, aquela coisa da falta de contraste que a gente já fala há tanto tempo, mas isso é para mim o menor dos problemas aqui. Tem cenas internas em que você nem vê os personagens direito, tem uma participação especial aqui que tá num canto, assim, no momento ali numa caverna, não quero dizer quem é, mas enfim. Que eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou vendo nada. As pessoas realmente esqueceram de assistir o filme com a vista, né? Elas estão assistindo os filmes, parece que eu até comentei isso outro dia, elas estão assistindo os filmes com a goela mesmo, com a garganta, empurrando para dentro, tudo sem olhar, né? E eu acho que esse caso aqui é um dos mais emblemáticos, mas a gente vai entrar mais nisso. Essa coisa de você jogar estímulos na tela, acho que é a grande parada do filme, né? Porque eu acho que as pessoas perdem muito o ponto que você pode ver cinema como uma execução das coisas, sabe assim? E, tipo assim, como você executa isso? Você falou que você gosta dos primeiros Deadpool, né? Porque os primeiros Deadpool executaram bem essa proposta que você enxergou neles e que eles se apresentaram, né? E as pessoas enxergam que esse pode, para você, ter executado mal isso, assim, sabe? Porque, cara, não é só porque você faz piada de pinto e não sei o quê, e você faz cenas de ação estilizadas e corridas e colagens assim ágeis, que isso vai ser intrinsecamente bom, sabe assim? Não é porque você faz umas cenas de ação imitando James Gunn, com músicas de pop, etc e tal, muito movimentadas, que isso vai ser bom, né? Isso pode ser muito mais executado, como são as cenas desse filme, né? Que são cenas de ação, são simplesmente jogadas, são simplesmente que seguem tendências, sabe? Mas você não entende o foco da coisa, você não entende o que está acontecendo na coisa, o senso geográfico é todo perdido, o senso de câmera é todo perdido, tem cenas que os mesmos personagens estão se combatendo entre si, são várias versões do mesmo personagem, e você não entende qual é o personagem original, porque o filme não sabe focar isso, sabe? Então as pessoas não entendem que é tudo uma questão de execução. Nesses dias eu falei bem do filme da Hannah Montana, que eu vi para um cineclube, assim, eu gostei muito, dei 4 filmes da Hannah Montana, que eu achei um filme muito bem dirigido e fotografado. Tem uma menina até que escreveu assim, eu nem respondi ela porque eu já estava saco de tudo, pessoal. Aí ela falou assim, tipo, eu acho nada a ver ficar tratando filmes como Hannah Montana como sérios, falando de direção e de fotografia. As pessoas esquecem que, tipo assim, o filme da Hannah Montana, que é a coisa mais comercial do mundo, que é a coisa que é tipo um produto mesmo, assim, o filme, assim, ele também usa uma lógica de filme, sabe? Ele tem direção de fotografia, ele tem direção, ele tem roteiro, todos os elementos estão colocados no alicerce do filme.
Isso pode estar colocado de um jeito meramente protocolar e jogado, porque é um filme comercial, ou alguém pode pegar aquilo e fazer algo interessante com aquilo mesmo, o que eu vi no filme, sabe? De como você constrói aquilo, sabe? Uma coisa não tira a outra, sabe? E o que as pessoas não percebem, eu acho também, é que assim, é que você exigir mais do cinema blockbuster, é que o cinema blockbuster é o cinema que mais toma salas, é o cinema que mais tem uma questão massiva e uma questão massiva de ocupação, sabe, assim, de marketing no nosso dia a dia, sabe, de salas, como eu falei, é o cinema que mais leva pessoas e é o cinema principal de volume, de volume e de espaço do cinema estadunidense, em grande parte, assim. E se esses filmes já têm essa lógica predatorial, que eles sejam, e a gente é crítico a essa lógica, assim, que eles sejam bons filmes, sabe? Que a régua deles esteja mais alta, sabe? Então a gente tem que exigir o melhor deles, como de qualquer outro filme, porque são filmes que vão ser campeões de bilheteria, que vão ser na tendência, etc e tal. E a tendência que um filme como Deadpool e Wolverine fala é que, assim, não interessa a construção narrativa, não interessa o visual, não interessa a encenação, não interessa nada, é só jogar estímulos externos ao filme, que são externos ao filme, com truques que tudo bem. Então, isso vira a diretriz do cinema blockbuster. Acho que a gente vai falar disso, né? Mas isso mostra que o futuro do cinema blockbuster é muito preocupante. Porque é isso que vai acontecer, sabe assim? Ao invés da gente fazer dos blockbusters bons serem premiados, o que é premiado são esse tipo de filme, né? E como o André falou, fazer escracho, fazer sátira, não é fácil. Então, você bota Deadpool e Wolverine, tipo, é um filme paródia, como se fosse uma desculpa, você coloca ele no mesmo nível de filme do Mel Brooks, Aperta o Cinto, se o Piloto Sumiu, Qual que a Polícia Vem Aí, vários filmes desse tipo que são filmes muito bem elaborados, sabe, assim. Até o primeiro Todo Mundo em Pânico tem um trabalho de elaboração que o Deadpool nem arranha, assim, sabe? Eu acho que quando o Diego fala, começando talvez pelo esse final, pelo blockbuster, é isso, né? E eu sinto que a reação dos públicos é muito diferente, né? Porque você olha no passado, pô, entrou no meu top 10 do ano John Wick e Missão Impossível, por exemplo. 2 filmes blockbuster. E teve gente que falou mal, e quem falou mal desses filmes, por mais que sejam filmes que têm uma base de fãs, a reação é muito diferente, assim, né? É uma reação de falar muito mais sobre cinema do que quando se trata dos filmes da Marvel que não são encarados como cinema. E quando você fala dos filmes lá atrás, Diego, que você gosta, que marcaram, a gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, né? Acho que o André é um pouco mais novo, o Diego talvez um pouco mais velho que eu, mas a gente tá mais ou menos numa fase que a gente surge, começa a assistir mais filmes na época que tá começando a sair aqueles filmes de super-herói. Então a gente sempre consumiu filme de super-herói, a gente sempre gostou de filmes de super-herói de alguma forma. Talvez gerações anteriores de críticos gostem menos, não acompanhem tanto, mas a gente nasceu vendo esses filmes, né? Então pra gente faz muito sentido falar sobre esses filmes dessa forma e gostar de muitos desses filmes. Então, quando o Diego fala dos filmes que marcaram ele, muitos dos que marcaram o Diego me marcaram também, a gente vê na própria Marvel, né? A Marvel, a gente olha todo o universo Marvel, tem muito essa lógica de um produto se repetindo e tudo mais, mas ainda assim, dentro da Marvel, a gente tem filmes. O André citou Pantera Negra, a gente pode pegar um Guerra Infinita, o Soldado Invernal eu gosto, acho que talvez mais do que muita gente e tal, o primeiro Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia 3. Então, tem filmes bons dentro dessa lógica. Por que a gente não pode olhar para Deadpool da mesma forma que a gente olha para esses bons filmes de super-heróis? E aí, quando a gente olha para Deadpool, eu concordo bastante com o André. Eu não gosto tanto assim do segundo, eu acho que o segundo já é um pouco uma replicação do primeiro filme, mas ainda assim acho bem melhor do que esse novo. Mas acho que tem muito a ver com quando esses filmes saem. Acho que isso faz muito sentido. Porque todo mundo fala, ah, não, mas um filme de Deadpool é isso. Tudo bem, um filme de Deadpool é isso, só que quando você tá fazendo a mesma coisa pela terceira vez, neste momento do cinema de super-herói, já não faz mais sentido muitas das escolhas que são tomadas aqui. Então, quando o primeiro Deadpool surgia, com essas piadinhas meio que eu falo que são piadinhas para adolescente, né? Piadinha de sexo e tal, umas coisas que não são tão ofensivas, até a própria metalinguagem, a autoconsciência, era um período que o cinema de super-herói quase não fazia isso.
o segundo já vai repetir muito dessa lógica. Agora, esse terceiro, ele não só vai repetir a lógica dos dois primeiros de uma forma muito menos criativa, e aí passa muito pela direção, porque o David Leitch, ele ainda sabia filmar a ação de alguma forma, né? Ele ainda pensava um pouco, por mais que eu ache o final do primeiro filme, a cena de ação ali, grotesca, né? Aquela sequência de ação. Mas, no geral, ele pensava, é um diretor que vem do cinema de ação, ele pensava um pouco mais em como filmar essa ação, o que o Shawn Levy aqui definitivamente não faz. Mas, além disso, tem o próprio lance de um filme ser um filme, como o André falou, de sketches, né? Um filme de aparições, um filme que a gente vai parar para fazer aparições para matar, entre aspas, ou relembrar e celebrar esses personagens da Fox de alguma forma, que não vão retornar mais para o universo. Só que isso é o que a Marvel vem fazendo desde que ela instalou o multiverso, né? Se tinha o Homem-Aranha lá com 3 Homem-Aranhas, que hoje o pessoal olha e vê que não era aquele grande filme que parecia naquele momento, e com esse Deadpool vai acontecer a mesma coisa daqui a pouco tempo, mas ainda assim, naquele momento fazia mais sentido, era o começo do multiverso, então era a primeira vez que você ia ver um personagem do Tobey Maguire aparecendo ali, o personagem do Andrew Garfield aparecendo ali. Aqui eu não vou entrar em spoilers, né, porque eu acho que muita gente não viu o filme ainda, por mais que a maioria já deve ter visto que está assistindo esse vídeo. As aparições aqui, elas não têm mais esse fator de novidade, né? Isso daí já se perdeu muito no tempo, porque a Marvel tá fazendo isso constantemente. Então a gente não pode olhar para esse Deadpool, igual muita gente fala, ah, não, mas um filme do Deadpool, como o Diego tinha dito, né? Sem assistir ao filme, quando eu falei exatamente, isso é o que se espera de um filme do Deadpool dirigido pelo Shawn Levy e pela Disney e tudo mais, mas a execução não é boa e não faz sentido nesse momento do tempo. Então, quando a gente vai olhar para esse Deadpool, não é só, é mais um filme do Deadpool. Não, é um filme do Deadpool que ele parece ultrapassado em praticamente todas as escolhas dele, né? A gente não pode olhar pro cinema como se esse filme fosse feito num vácuo temporal. Ele não é feito num vácuo temporal. Ele existe dentro de um gênero que é o gênero que mais faz filmes que chegam para todo mundo atualmente, que tem uma fórmula muito instalada já. Então, quando ele repete todos os artifícios dos filmes anteriores, isso é extremamente enfraquecido. Você falou muito bem do tempo em que o filme vai assentando, né? Em que ele vai envelhecendo. Isso me faz lembrar de eu vou citar aqui 2 fenômenos anteriores que esse Deadpool e Wolverine acaba sendo meio que um volume 3 disso. Vingadores Ultimato, 2019, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, 2021, e agora Deadpool e Wolverine, 2024. O que é que esses filmes têm em comum? No Ultimato, ele é um clímax, vamos usar uma palavra mais, no bom português, é o gozo, né? É o momento ali da coisa, de um gênero que estava ali durante 4, 5 anos, dominando os principais lançamentos, né? Eu gosto de dizer que esse momento Marvel sendo os principais lançamentos do ano começa ali em 14, 15, porque até 2013, 14 ainda tinha outras franquias existindo, né? Tinha Transformers, tinha Jogos Vorazes, tinha Harry Potter, depois virou Marvel, DC, Marvel, DC, Marvel, 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 né? Então, de 15 até 19, você tem essa grande punheta de anos que chega no Vingadores Ultimato, e o Vingadores Ultimato, para mim, pelo menos, envelheceu como leite. Nunca foi um grande filme para mim, mas ele é aquilo, né? Daquele momento de histeria ali, de você ver aquela... beleza. Aí depois olha para algumas cenas daquele final ali, é uma das coisas mais mal iluminadas que eu já vi. Mas, vá lá. 2020, pandemia, né? Parece uma tristeza do destino, realmente, que a pandemia tenha vindo depois de um ano tão lotado de informações de todos os lados, que foi 2019. E aí 2020 vem, e é uma grande virada de mesa para todo mundo, lógico, e para a Marvel foi também, porque aí você criou um efeito que eu gosto de chamar de efeito panela de pressão, que é o efeito do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. 2021 teve 3 filmes de super-herói da Marvel, Shang-Chi, Eternos e Viúva Negra, e nenhum causou comoção. E daí você tem aquele momento de novo do No Way Home, né? Aquela coisa de Ultimato 2.0, para falar de novo o bom português. Ali foi um Ultimato 2.0 do Homem-Aranha, que é talvez o personagem mais popular de todos e tal, jovial, blá, 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 blá. E aí, e que também é um filme que, assim como Vingadores Ultimato teve uma repercussão inicial fantástica, mas o tempo tá fazendo jus a ele, eu acho que do ponto de vista de opiniões, pelo menos do que eu acompanho, das pessoas que eu mais respeito, do ponto de vista dela sobre o filme. E quando chega agora, 3 anos depois do No Way Home,
quase 3 anos depois, no Deadpool e Wolverine, a sensação que dá é que a gente já está mais anestesiado também, né? E aí, por isso que eu gostei quando você disse da coisa do tempo e do momento, porque isso daqui é um ano de melancolia, porque no passado foram 3 filmes da Marvel, só um foi sucesso, que foi o Guardiões da Galáxia 3, e agora o único filme que o MCU tem é justamente um filme que tá ali para ridicularizar o MCU, lógico, e ganhar dinheiro com isso, porque isso é o capitalismo, né? A gente ridiculariza com a gente mesmo para ganhar dinheiro em cima de você. Então é o filme mais pega trouxa que eu já vi na minha vida, com todo respeito aos que gostaram, tá, gente? Não estou dizendo que você é trouxa porque não gostou, mas porque gostou, desculpa. Mas o que eu conheço de gente que gostou do filme e falou assim na maior ingenuidade que o filme, que o Sean Levy e o Ryan Reynolds tiveram toda a liberdade para o Deadpool continuar sendo o Deadpool. Isso aqui é o oposto de liberdade. Isso daqui é assim, vamos tirar a onda da gente e ainda assim fazer com que isso seja o grande evento que você, como cachorro treinado, vai defender no Twitter e vai xingar os outros, né? Então, assim, é de um cinismo realmente espetacular esse filme. E essa ideia de que o Sean Levy, aliás, o Sean Levy é o diretor mais limitado que eu já vi fazer um blockbuster em anos. Aí, ele está num panteão de 4 e 5 de mediocridade. Se você olhar a filmografia dele, são obras-primas como o Projeto Adam, né? A melhor coisa que ele já fez na vida foi o Gigante de Aço. Free Guy, assim, uns filmes que o Free Guy já também tem umas espertezas terríveis, umas coisas, umas aparições de Capitão América, umas coisas. Então ele é perfeito para essa mediocridade aqui, para esse roteiro o Sean Levy é perfeito, nesse sentido é um filme bem coerente. Então é isso, acho que a gente está, para concluir esse meu raciocínio, acho que a gente está anestesiado, a gente, no caso, que consegue ver essa linha do tempo, e fica aquela sensação que o Diego falou de ficar assustado, né? Eu fico assim, eu olho para o futuro, para o horizonte desse universo, pelo menos, e eu só vejo aquela história, né? Daqui para frente é só para trás, é o desespero, é o vamos trazer de volta. O que é que tem no menu? Passado, lembrança, memórias, né? Você não tem mais muito para onde correr. E todo gênero, quando chega num estágio de metalinguagem sobre metalinguagem, é porque ele está no esgotamento, ainda mais desse tipo aqui, né? Então, acho que essa é a lição principal que fica desse filme. Talvez a única coisa acalentadora dele, para mim, seja essa, que o pessoal realmente está sem ideia e que a coisa não tem muito para onde ir mais. Né? Com certeza. E eu acho que as pessoas querem muito um viés de confirmação, eu acho. Assim. As pessoas esperam um viés de confirmação. Então, o que me assusta é tipo, eu saio do filme, eu dou uma opinião sobre o filme, e as pessoas já falam assim, o que você esperava de Deadpool e Wolverine a não ser isso. E, tipo assim, não é o que eu esperava. Eu posso esperar o que eu quiser do filme, mas eu sempre vou ver esse filme com a cabeça aberta, entendeu? Assim, eu posso estar... Cara, pode ser o filme do pior diretor do mundo, na minha opinião, pode ser o filme que eu tô menos dedicado do mundo, eu sempre vou torcer para esse filme ser bom. Sempre. E eu sempre posso mudar de opinião. Ano passado, Oppenheimer é um filme que eu tava totalmente desinteressado, e eu adorei o filme, assim, sabe? Guardiões da Galáxia 3, que é um filme da Marvel, eu tava nem aí pro filme, e eu adorei o filme, até acho que foi o meu filme favorito de MCU, você até tá falando esses dias no Twitter. Então, a grande questão é você pode ter uma expectativa antes do filme, lógico que pode, mas a questão é essa expectativa não te cegar ao ponto de você não se permitir se conectar com aquilo, ou não se conectar com aquilo, tipo, sei lá, eu tô muito ansioso para ver o filme do Shyamalan, mas se eu achar o filme do Shyamalan ruim e não se conectar comigo, não vai se conectar, sabe? Com vários filmes acabam não me decepcionando. Então, as pessoas já têm isso, sabe? O que você esperava do filme do Deadpool? Não interessa o que eu esperava do filme do Deadpool. Interessa o que eu achei do filme do Deadpool. Interessa como ele conversou comigo. E essas questões, tipo, que o Vitor até falou bem, essa questão do humor adolescente do filme, em teoria, eu nem acho isso um problema, assim. Eu acho um problema isso ser usado como um truque do filme, assim, sabe? Porque se ele tivesse esse humor adolescente, tipo, filmes como, sei lá, Superbad, Eurotrip, todos os filmes têm esse humor adolescente, eu gosto muito deles, assim. Mas são filmes que usam esse humor adolescente, A, para criar situações cômicas, B, para te envolver com os personagens, sabe? Assim, e pensar essas situações cômicas dos personagens. Tudo isso, né, de Deadpool e Wolverine, é muito protocolar, muito esquemático, assim. E fica muito parecendo que é um truque programático mesmo. Como o André falou, essa coisa, tipo, da crítica que ele faz, tipo, de falar da própria empresa, de falar, eu vi ontem isso, nossa, é um filme muito corajoso, porque ele fala na cara da Marvel o que tá de errado com a Marvel, multiverso, fracasso atrás de fracasso. E a gente só faltou o Kevin Feige aparecer no filme também. Eu tava esperando isso, porque eles falam o nome dele umas 5 vezes, entendeu? Exato. E as pessoas não percebem que isso é tudo cronometrado para justamente o pessoal pensar,
a Marvel tá falando mal dela mesma, então eles sabem dos problemas dele e tá tudo bem, porque é a Marvel. E é isso aí, gente. Então tá tudo certo. Então tá tudo bem. Então é para eximir eles desses problemas que eles próprios citam. Porque isso é uma grande coisa de marketing, é aquela crítica permissiva. A gente permite que vocês façam essa crítica, enquanto vocês fazem o mesmo filme genérico de sempre, com os mesmos problemas de sempre, que não vão ser falados dessa vez, porque dessa vez a gente tem os brindes que as pessoas querem. Então a gente tem o fanservice que as pessoas querem, a gente tem o Wolverine interagindo com o Deadpool. Não interessa se essas interações são ultra programáticas e subdesenvolvidas. Não interessa isso. Interessa que elas estão acontecendo. Interessa que você joga vários filmes que as pessoas cresceram com esses filmes e tudo bem, porque as pessoas cresceram com esses filmes, sabe? Não interessa, essas mesmas pessoas que estão falando bem desse filme agora falavam mal desses filmes que o filme está recuperando na época que eles lançaram. Não interessa que essas mesmas pessoas comemoraram quando a Disney comprou a Fox, sabe assim, falando, a Fox só faz filme ruim de X-Men hoje em dia, cronologia ferrada. E hoje em dia as pessoas tratam a Fox, os filmes da Fox do X-Men, como se eles fossem o super-sumo de tudo. Senão as pessoas falavam mal deles, assim, sabe? Então é tudo isso, é um jogo de hipocrisia, sabe? Assim, é um jogo dessas hipocrisias como sendo retomadas de uma infantilização do cinema. Eu acho que a gente precisa, eu sou um cara que tem contato com a criança interior, sabe? Assim, eu amo filmes que me despertam essa criança interior, sabe? Acho que todo mundo que ama cinema tem isso, sabe? Assim, você vê esses filmes e é despertado para isso, sabe? Mas acho que isso é uma coisa. E outra coisa é você ter uma mentalidade infantilizada e bitolada, sabe assim, que não consegue se desfilar do passado, e porque tem um estímulo do passado na sua cara, servido como uma punheta nerd, você vai defender aquilo com unhas e dentes e não ter, pelo menos, uma percepção crítica disso, ou permitir que outra pessoa tenha uma percepção crítica disso. Essa que é a parada, sabe? Porque, tipo assim, eu já vi gente falando assim do Sean Levy, que é um diretor horrível, sabe assim? Que, tipo, ele é bom diretor porque ele dirigiu Uma Noite no Museu, Doce é Demais, A Pantera Cor-de-Rosa, que, tipo, são filmes que eu acho divertidos, são filmes legais de estúdio, mas são filmes que qualquer Raja Gosling da vida dirige, que é o mesmo nível de diretor, sabe? Que é para mandar de estúdio, sabe assim? E as pessoas acham que porque o cara dirigiu esses filmes, ele é o autor por trás de A Pantera Cor-de-Rosa e não sei o quê, que tem grandes coisas de direção nesses filmes. As pessoas não conseguem falar uma coisa boa de direção do Sean Levy. Só o fato dele ter dirigido esses filmes que ficaram famosos, porque as pessoas cresceram vendo esses filmes, etc. E tal, são filmes de estúdio, sabe? Com atores carismáticos, com histórias carismáticas, sabe? E até tem filmes que eu gosto, tipo O Grande Mentiroso, mas não são filmes que são bons por causa dele. São filmes porque ele está compondo uma equação ali, onde ele é unicamente funcional. No melhor dele é funcional. E aí, quando você dá para ele um projeto de maior robusto, né? Free Guy, Adam Project, Deadpool e Wolverine, assim, você vê o quanto ele é um diretor genérico, que já é um diretor genérico dessas outras comédias. Mas as pessoas tentam validar ele como um diretor, sabe, artesão de comédias, assim, quando o cara é só genérico, sabe? Ele deu uma entrevista esses dias falando, tipo assim, eu quero fazer filmes populares mesmo, não quero fazer filmes para meia dúzia ver, eu quero que filmes todo mundo assistam, sabe? Como se isso desculpasse ele de qualquer coisa, sabe assim? Ele pode fazer o que ele quiser, porque muita gente vai ver, sabe? E a lógica das pessoas, sabe? Essa nostalgia furada, sabe? Essa nostalgia de pensar não o que está na tela, não como isso está aparecendo, sabe? E eu percebo que tem um saldo-conduto muito perigoso disso, que você vê perfis que se dizem de cinema, ou esses perfis de cultura pop, etc e tal, só validando isso, sabe? Só validando essas empresas, só validando isso. Então, fica muito claro que quando eles falam mal de um filme da Marvel, não é por nenhuma razão técnica, não é por nenhuma razão como cinema, como arte, como etc e tal, assim, sabe? É só porque eles não entregam o que eles querem, assim, sabe? Depender da qualidade do filme. Se um filme entregar isso e tiver esses 1000 problemas de roteiro, uma direção apática, etc e tal, tudo bem, porque é isso que importa. O que importa é o espetáculo pelo espetáculo. E não é ruim o espetáculo é massa, mas quando só existe espetáculo, é uma coisa fugaz, muitas vezes, assim, sabe? O espetáculo só jogado lá é uma coisa fugaz. Então, eu percebo uma coisa que é muito ruim, que o debate sobre esses filmes é só o senso comum, sabe? É só tipo, o filme entregou isso e é tudo certo, o filme entrega isso, são termos vagos, sabe? As cenas de ação são legais, a direção é boa, não sei o quê, e as pessoas nunca se aprofundam por que é. São temas jogados. Sinceramente, eu vi pouquíssimas análises mais do lado positivo desse filme
que eu vi, tipo, análises mesmo, assim, tipo, análise mesmo. O Toto foi um deles, assim, que fez uma análise muito boa do filme, que ele foi pro lado mais positivo, apesar dele ter gostado moderadamente, mas de resto é isso, é validação do gosto do público, assim, sabe? E isso não seria ruim se os lugares de cada coisa estivessem bem delimitados o que cada pessoa está fazendo. Tipo, eu estou fazendo isso aí mesmo, é conteúdo de conteúdo para torcida, etc e tal. Mas quando você tem pessoas que colocam crítica nisso, assim, né? Pessoas que se colocam crítica nisso e criticam os outros, né? Tipo, com crítico, entre aspas, essas coisas assim, sabe? Falando disso, aí eu acho o fim do mundo, sabe? Assim, aí eu acho o fim do mundo, eu acho só um desserviço que continua esse terreno de mediocridade total no cinema, sabe? Porque é isso, não é, apareceu a Electra, apareceu não sei o quê. A questão é como acontece isso. As pessoas não ligam pro como. O como não existe. Quando você fala ainda, as cenas de ação são legais, isso daí ainda já é um próximo passo, porque a maioria das pessoas, elas falam, o filme é legal porque ele tem cenas de ação, piadas e não sei o quê. E daí? Toda comédia tem piada, toda comédia com ação tem cenas de ação. O que importa para ser o filme ser bom ou não é como isso daí é feito, né? E isso meio que não importa, só importa ter. Então, isso eu acho, nossa, terrível, né? E passa muito, as aparições passam muito por isso também, né? Tem a Electra. A Electra até dá pra manter, porque ela já virou Trending Topics, todo mundo já sabe, né? Tem a Elétrica no filme. Legal, ela aparece no filme. O que ela faz no filme? Nada, ela sobe 2 segundos depois. Como todas as aparições do filme somem 2 segundos depois. Teve o Dente de Sabre lá, que ficou todo mundo que já sabia antes que ele ia aparecer, não sei o quê. Ele fica 2 segundos em tela. E são então, todos assim, escritos, encenados como bonecos de cera, assim, sabe? Assim, duros e jogados e tudo isso. Assim. Então, é isso que vai satisfazer. Apareceu um personagem que na minha infância estava lá, porque é bem isso que o Diego falou, né? E isso a Disney, como um todo, tem feito bastante, né? Eu lembro quando foi a mesma coisa quando o Anakin ia voltar lá o Hayden Christensen ia voltar na série do Obi-Wan, que todo mundo metia o pau no Hayden Christensen na época, e esses mesmos fãs vieram elogiar. Eu pessoalmente gosto da trilogia prequel e tudo mais, mas todos os fãs que metiam o pau, agora, nossa, o Hayden Christensen virou Deus. Então, parece que esse mundo nerd é muito isso, assim, né? Você pode ser odiado à vontade. Se trouxerem você de volta daqui 15 anos, em uma aparição de 5 segundos, basta, você virou Deus, assim, né? É um negócio muito, muito, muito bizarro. E vocês comentaram e tal, esse negócio da autoconsciência, assim, me mata muito, assim, é talvez o que mais me irrite, e mais uma vez, né, as pessoas falam, mas você esperava o quê do Deadpool? Mais uma vez, como isso é feito? Essa autoconsciência do filme, a minha crítica, ela vai muito por esse sentido, a crítica que eu escrevi do filme, não aqui do canal. O filme, ele parece que ele tá jogando na defensiva o tempo inteiro. Ele não tá jogando para construir algo, ele não está jogando para construir uma narrativa. Eu até falo que se a Marvel vinha tentando matar a imagem do cinema há tanto tempo, parece que o Deadpool ele decide matar a narrativa como um todo, né, esse filme. Ele não tá tentando construir algo, parece que ele tá querendo se defender no Twitter. Então, você não pode criticar isso porque eu tenho consciência disso. Então, se eu tenho consciência, não é ruim. Não é assim que funciona, né? Tem cenas até mais explícitas disso no filme, dele parar e falar que são aquelas cenas de exposição para quem não assistiu a série do Loki, para essas pessoas se localizarem. Ele fala, lá vem a exposição, né? Como se ele falar, lá vem a exposição, isso deixasse de ser uma exposição, por exemplo. E acho que o filme inteiro vai passar por né? isso. Ainda vem um atalho, é uma muleta. Exato. Tudo é uma muleta, parece que tudo nesse filme, as piadas elas entram para serem uma muleta, as aparições entram para ser uma muleta, a autoconsciência do filme, as piadas com a Disney, que assim, para mim são tenebrosas, esse lado, que nesse sentido eu acho que vai virar uma tendência muito grande no cinema. Barbie deu muito certo nesse sentido, né, de criticar a Mattel, não de uma forma muito ofensiva, e aí quem ganha dinheiro por trás é a Mattel. Aqui o Deadpool e Wolverine, quem tá ganhando dinheiro é a Disney, e eles estão fazendo essas piadinhas com o MCU. Isso deve virar uma tendência grande, eu acho, no cinema blockbuster. E isso é muito triste, né, e aquilo que a gente tá falando desde o começo. O cinema blockbuster é o que chega para o mundo inteiro, é o que os Estados Unidos mais vendem as suas ideologias, as suas formas de ver o mundo para o mundo inteiro. E aí a gente acaba se contentando e se aceitando esse tipo de abordagem. Eu fico pensando, né? Daqui a não sei quantos anos, né? Já vai ter gente falando que já vai ter algum filme da Sony com a Marvel,
pegando Madame Teia e fazendo uma nostalgia de Madame Teia com Morbius, com não sei o quê. Já vai ter a Marvel fazendo uma nostalgia com Thor, o Mundo Sombrio, e as Marvels, e tudo bem, porque tudo é bom, tudo é lindo, e é isso aí, sabe? Assim, é isso aí, sabe? Não importa nada, só importa que são marcas. Eu acho que fica muito evidente isso. O que eu acho muito curioso é que essas mesmas pessoas, tipo assim, não tem problema nenhum. Eu gosto de Venom 2, inclusive, até usaram isso, até usar, sempre isso, né? Até usaram isso como argumento, né? Tipo, você gosta de Venom 2, você não gosta de Deadpool e Wolverine, tipo assim, como se a execução dos filmes não pudesse ser diferente, sabe? Assim, tipo, tipo assim, só porque um filme foi mal falado, não pudesse gostar dele, e outro filme está sendo bem aceito, né? Entre aspas, né? Eu não pudesse desgostar dele, como se assim, os dois serem filmes farofas, um não poderia ser bem executado na minha visão e outro mais executado. Mas enfim. A grande questão passa muito por aí, né? Porque, tipo assim, eu gosto muito de Venom 2, mas é engraçado notar que, tipo, os mesmos problemas que as pessoas apontam nesses filmes, tipo, Madame Teia, Venom 2, The Marvels, assim, o Doutor... As mesmas pessoas que falam mal do Doutor Estranho 2, assim, sabe? São as pessoas que tipo assim, passam um pano pros problemas do Deadpool, tipo, tudo bem, é ok, tá bom, é isso aí mesmo. Por quê? Porque o filme entrega o que as pessoas querem. Então, as pessoas fazem um contorcionismo baseados em argumentos de jargões conservadores, de roteiro e narrativa e etc. Esses jargões, assim, para falar mal desses filmes. E alguns merecem falar mal mesmo, assim, apesar tipo, de muitas vezes a forma que as pessoas falam mal deles é limitada. Mas a grande questão é que com o filme que tem esses mesmos problemas, porque entrega essa nostalgia barata, essa planeta nerd, elas não fazem isso. Elas não fazem isso, sabe? Assim, são as pessoas que falam mal do Matrix Resurrection, sabe? Mas Deadpool e Wolverine, tudo bem. Porque o roteiro de Matrix Resurrection é horrível. Mas o roteiro de Deadpool e Wolverine, tudo certo, né? Assim, é isso aí, sabe? Assim, porque isso vira... Mas o roteiro de Deadpool e Wolverine não importa, não precisa de roteiro. Não precisa. Exatamente. É um filme para ser assim mesmo, sabe? Assim, como que a gente falou, essa coisa do filme de paródia, do filme do Scratch, como se fosse tudo no mesmo nível, né? E isso é um problema muito grave e muito grande, e eu penso muito, né, que como isso virou uma festa fanatizada. Eu até estava falando sobre isso, sabe? Um amigo falou isso e falou muito isso. É como, tipo assim, se as pessoas tivessem indo ver para uma festa, não para o filme, e alguém fala que não gostou dessa festa, alguém tá arruinando essa festa, sabe? Porque como você diz que a minha festa não é tão legal, sabe? Assim, e é isso, as pessoas atacam isso como uma forma tão pessoal, como se você estivesse ofendendo alguém da família dela. E aí vale chamar o outro de imbecil, de idiota, chamar a mulher de puta, etc e tal. Vale tudo. Porque é isso mesmo, porque você tá ofendendo a pessoa que tá falando mal da sua festa, do seu filme de super-herói. Meu Deus, que absurdo. O que eu ia dizer, eu concordo com tudo, mas o que eu ia dizer é que tem 3 filmes que eu anotei aqui como exemplo de diferentes coisas que foram citadas e criticadas e mencionadas, no caso de Deadpool. Vitor falou de Barbie, né, nessa questão da autoconsciência. De fato, Barbie é um filme também que tem esse cinismo do tipo da empresa tirar onda com ela mesma e no final ela vai continuar vendendo boneca da mesma forma, né? E tá tudo. Ao contrário de Vitor, eu gosto de Barbie, e assim, o que eu vou dizer com relação a isso é o seguinte: Barbie tem isso, mas esse não é, verdade seja dita, o único apelo de Barbie. Eu não vou assistir Barbie para comemorar que a Mattel tá fazendo sarro com ela mesmo. Gosto ou não de Barbie, Barbie é um filme que o foco e a comoção de boa parte das pessoas com relação a ele não foi na Mattel fazendo... Até porque isso é uma coisa que a gente nem sabia que seria feita. Barbie é um filme que o roteiro foi todo mantido em segredo, de modo geral, né? Assim, a maior parte da história a gente não sabia como seria. E é um filme que obviamente, dentro das limitações de um filme da Barbie, produzido pela Mattel, pela Warner, de 100 e poucos milhões, dentro disso a Greta Gerwig e o querido lá, o Baumbach, que escreveu o roteiro junto com ela, goste ou não do filme, eles fizeram um filme que tem características semelhantes aos trabalhos deles, né, dela, principalmente. Então é um filme que a Greta Gerwig fez ali, um filme com coisas que tem a ver com preocupações que tem a ver com o cinema dela, ainda que tenha algumas cenas do filme que pareçam cenas dirigidas por segunda unidade, parará, mas existe isso ali. No caso de Deadpool e Wolverine, realmente é um filme que você não enxerga a visão de ninguém, exceto a visão corporativista da Disney. Você não enxerga a visão... Que visão, Jesus? Do Shawn Levy, né? Então isso é uma coisa. O outro filme que eu coloquei aqui, que vocês citaram, o Diego falou aqui, foi bom, o Madame Teia. Eu não gosto de Madame Teia, mas eu vejo em Madame Teia muito mais tentativa de se fazer cinema, algum tipo de cinema, do que no Deadpool e Wolverine, por pior que o filme seja. Porque ali é um filme, inclusive, que ele é um filme, né? Ele parece um filme ruim,
mas ele parece um filme, ele parece um projeto pensado para ter ali personagens mal desenvolvidos pra caramba, um roteiro todo troncho, uma direção às vezes que quer ser dinâmica demais e fica girando a câmera de ponta cabeça, tudo isso. Mas existe uma pessoa tentando fazer alguma coisa ali dentro. Eu enxergo ali uma tentativa, inclusive de um lado mais pulp do gênero. Até que o pessoal cita, filme de super-herói não precisa ser só um filme sisudo. Pois é, Madame Teia, se tivesse dado certo, é um filme que tem uma cara pulp que Venom 2, por exemplo, para mim tem. Venom 2 é uma comédia romântica. Escrachada, mas que não é autoconsciente o tempo inteiro, nem de longe. Ele funciona ali dentro da historinha que ele quer contar. E o outro filme que eu coloquei aqui também para concluir é o Esquadrão Suicida do James Gunn, que eu sei que hoje ele gera uma certa divisão, mas o que eu acho que é interessante no Esquadrão com relação a Deadpool, porque ali é também um escracho, é também um filme de humor escatológico, gráfico e tudo mais, tem aquela abertura também super estilizada com os créditos aparecendo no meio do sangue da galera e tudo mais, mas eu gosto muito do Esquadrão do James Gunn, entre outras coisas, porque tem uma coisa ali gráfica, um gosto pelo que é muito físico, tipo um filme que tem um Patrick gigante como vilão, para mim já tá 50% do caminho andado, porque existe um apreço pelo que é físico, pelo que está em foco, as cenas do final do Esquadrão Suicida do James Gunn, os planos são muito abertos, a profundidade de campo é muito grande, então você vê a destruição, você vê as cores, é um filme que tem cor, é um filme que tem vibração visual, tem coisas na direção para você observar, e atores e participações que não são tratadas só como action figure, que não são tratadas só como, olha, fulano que apareceu aí. Ainda que tenha um pouco isso no filme, de modo geral, os personagens têm esse caráter, assim. Então, o escracho não é fácil de fazer. Acho que é esse o meu ponto, assim, que eu já falei antes. O escracho, o humor, não é fácil de fazer, principalmente num filme como esse. É muito difícil você fugir dessa cara de um cinema corporativista. E Deadpool e Wolverine não tem em momento nenhum, em plano nenhum, essa ideia. E até quando ele quer fazer uma coisa mais, uau, olha esse plano aqui, olha esse personagem chegando, eu perdi a conta da quantidade de vezes que o Deadpool e o Wolverine vem andando em câmera lenta, do lado direito para a esquerda da tela, assim, em direção à câmera. No final, assim, eu já estava jogando óculos para cima do ódio, assim. Aí o cachorro... Você fala os cortes súbitos e rápidos de um plano para o outro, assim, planos que não se conversam, nada a ver. Cortes horrorosos, até aquele começo ali que alguém, não sei quem foi a pessoa que botou algo outro dia que a cena inicial do filme é genial. Minha gente, aquela nem os cortes combinam com a música direito, assim, tipo, nem isso, nem o ritmo da música. Isso é uma coisa muito pouco falada, mas o uso da música nesse filme é muito ruim. Tuqueiro, né? Tuqueiro é jogado totalmente no filme, né? E não se conversa com o que tá rolando na cena, na encenação do filme, porque não tem, né? A encenação é básica, aquela coisa rápida, ágil, movimentada, assim, sabe? Mas que é muito mal organizada cinicamente, muito mal dirigida, sabe assim? E aí as pessoas falam, quem que vai ligar para encenação no filme do Deadpool, etc e tal. Mas isso é o que te coloca dentro do filme, isso é o que te insere dentro do filme, mesmo você sabendo ou não, sabe assim? Esse estímulo vazio, ele se dilui muito rapidamente. Então, você só jogar uma música pop para você aparecer e fazer uma coisa que se diz física e descompromissada, assim, mas que é feita de qualquer jeito, não se segura, né? Isso que não se segura. Eu acho que o exemplo do James Gunn é muito bom, porque o James Gunn é um cara que tem toda essa coisa do pop, de fazer cinema de colagem, fazer um cinema ágil, etc e tal, assim, um cinema que é escrachado, que não sei o quê, que é bem sarcástico, que tem referência a tudo e a todos, Footloose, Kevin Bacon, etc e tal, mas ele sempre pensa nesses filmes como isso representa os personagens, as interações entre os personagens, o afeto entre eles, e ele disseca esse afeto. Esse afeto está em várias cenas do filme, na construção desses personagens, assim, que ele vê, em como esses personagens interagem, nas situações cômicas e dramáticas que esses personagens vão se colocando, que são feitas de forma muito fluida, assim, e além disso, ele tem toda essa expertise, que o André falou, de como construir essas cenas de ação para além do protocolar e do básico, sabe? Do jogado, assim, sabe? É como essas cenas de ação se colocam dentro do filme, sabe? O que eu fico, assim, muito estarrecido é que uma das grandes propostas da Deadpool Wolverine, que o pessoal gosta de falar proposta, é ser um filme do Deadpool e do Wolverine, né? Um buddy movie e tal. E esse buddy movie é extremamente poluído por todos esses fanservices e essas tiradinhas, e esse outro lado do filme, e essas autoafirmações,
e etc e tal, etc e tal. É totalmente poluído, e quando tem, é uma coisa ultra, mega protocolar, sabe? Que o filme não desenvolve bem, assim. O filme só se aproveita da imagem do Hugh Jackman, se aproveita da imagem do Ryan Reynolds, e é isso aí, sabe? Assim, e tudo que tem entre eles é só tiradas, tipo, um do outro e um pro outro, que a gente já viu, sabe? Assim, quando tem algum alicerce dramático, é um alicerce dramático banal, assim, também, sabe? Então, é tudo muito banal. Não estou falando que tinha que ter algo diferenciado, sabe? Mas tinha que ter algo mais bem construído dentro do que o filme quer ser, né? E as pessoas ficam muito nessa. Eu vejo muito nisso nas defesas do Jorge Vai. Mas ele faz filmes despretensiosos, são filmes leves. Tom não segura o filme, né, cara? O cara pode fazer um filme pesado, sempre um filme pesado, não é um mérito por si só. E ser um filme despretensioso, leve, não é um mérito por si só. O cara pode fazer um filme despretensioso, leve, fazer Garfield, e o cara pode fazer um filme despretensioso leve e fazer Speed Racer, sabe? As duas coisas são praticáveis, sabe? Assim, esse filme tá bem mais pro lado do Garfield e Griff do que de um Speed Racer, sabe? Assim, mas é isso, sabe? Acho que é separar o jogo do trigo. O que me assusta muito é que eu acho que, como esse filme foi um filme bem aceito no geral, e que, diferente de outros filmes da Marvel recentes, assim, e que esse filme foi um filme bem aceito pelo pessoal e tá fazendo um sucesso estrondoso, vai fazer porque joga pra torcida, me parece que os próximos filmes deles vão ser essa coisa de você jogar o passado na tela, você joga o passado, você retoma o passado, você vive do passado, você vive de fazer uma punheta nerd, você vive do espetáculo pelo espetáculo, da catarse pelo catarse, porque assim, até o No Way Home, até o Ultimato são filmes que eu tenho questões graves com eles, que realmente não envelheceram bem, são filmes que eles tentam ter um mínimo de história e um mínimo de envolvimento de construção. Tipo, nessa coisa do encerramento, que ele tenta fazer e tal, e dá um tempo para isso, e o outro, essa coisa, tipo, o Peter Parker ele se relacionando com o passado dele, o que ele vai fazer daqui para frente, ele tendo que desconfigurar esse passado e punições e tal. Mesmo a aparição do Duende Verde do Willem Dafoe no No Way Home, não é uma aparição que tá ali simplesmente para eu tô aqui. Existe um ator fazendo o máximo que ele pode ali com o personagem, né? E tentando emprestar ali alguma coisa a mais, assim, a sensação de que ele está ali, que ele não tá só como, né, uma aparição. E não só isso, né? Até o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, que são uma coisa ultra manjada, assim, e jogar também no filme, mais, assim, em lugar comum, mas pelo menos o filme dá tempo de mostrar o relacionamento daqueles Peters, assim, sabe? Assim, como Sim. um se relaciona com o outro, sabe? Assim, diferente daqui, que os personagens aparecem, piadinha óbvia, assim, sabe? O outro filme não sei o quê, atiração de sarro, blá, blá, blá. Piadas sub de internet, assim, piadas ultra internas para o Nerdola se gozar para si mesmo, assim, sabe? Assim, piadas muito assim, sabe? Essa coisa dessa autofagia, sabe? Você pegar o cara do filme cancelado, que foi anunciado, que foi cancelado, que nunca foi pro ar, que nunca foi feito esse filme, sabe? Assim, uma coisa da autofagia mesmo, sabe? De você ser autofágico, sabe? Uma coisa que é tão presa nele mesmo, assim, que não avança, sabe? Assim, é muito disso, sabe? Aqui não, aqui pelo menos ele dá um tempo pros Homem-Aranhas interagir, etc e tal, pá. Eles são mais do que esses bonecos para servir ou só para ação protocolar, ou só para você fazer uma tirada de muleta, né? É diferente. E eu vejo cada vez mais a Marvel. Para mim, o Deadpool Wolverine é um filme de radicalização, assim, sabe? É um filme de radicalização. E aí eu vejo que cada vez mais esse negócio do Robert Downey Jr. voltar fazendo Doutor Destino, né? Do Dr. Doom, não sei o quê. Essa coisa. Retomar os irmãos russos, para mim, é uma coisa que é uma coisa. É o mesmo método do J.J. Abrams no episódio 9 do Star Wars, aquela coisa. Vamos pegar esse cara que deu certo no episódio 7 e dar para ele de novo, porque a gente vive do passado. E vai dar na mesma coisa, inclusive. Vai dar no mesmo resultado. Assim. Moral da história, nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Vai ser a mesma coisa, assim, sabe? Assim, porque os Monsus são caras limitados que funcionam dentro da limitação da Marvel. E nem na limitação da Marvel a coisa tá rendendo mais, assim, sabe? Então vai ser um desastre. E é isso, os caras estão vivendo do passado, assim, sabe? E jogando estímulos fáceis. Então, daqui a pouco, esse Guerras Secretas aí, vai ser Wolverine, vai ser Deadpool, vai ser Justiceiro, do Dr. Thomas Jane, vai ser todo mundo, assim, sabe? Assim, e isso não vai se bastar por si só. E isso é triste, porque vão ser filmes que só vão existir pela autofagia, assim, sabe? Por isso mesmo. Porque antigamente a Marvel, pelo menos, ela tinha essa construção de easter eggs e cronologia e não sei o que, isso se conversam, que disfarçava muito de como os filmes eram limitados cenicamente e narrativamente, como eles eram formulaicos. Agora, as pessoas aceitaram que esses filmes
são assim mesmo e tudo bem. E agora os filmes vão usar isso tudo de pretexto para os atores de autofagia de pretexto para estimular as pessoas a irem para o cinema. Assim, é isso, assim, vai ser um novo atrativo, fanservice e nostalgia. Acho que é isso, acho que a gente pode fechar e eu concordo, acho que é bem isso. Eu vejo muita Marvel daqui uns 20 anos, quando ela acabar, pelo desgaste que ninguém mais aguenta assistir filme, e aí vai chegar aquele nerd de 50 anos falando pro filho dele, o filho dele falou, nossa, mas os filmes da Marvel são horríveis, né? Ele, não, mas teve uma época que esses filmes eram bons. Eu sinto que é isso, assim, a Marvel, eu sinto que ela vai indo para esse caminho cada vez mais. Mas, meus caros, um prazerzaço conversar com vocês. É a última vez que eu vou falar desse filme, se possível. Pretendo não falar mais dele e deixar ele morrer, porque logo, logo morre, né? É um filme que não vai se sustentar por muito tempo. Eu ia escrever sobre ele pro jornal, e aí no dia seguinte, tragicamente, uma das grandes personalidades do país morreu, que foi o J. Borges, e aí eu tive a Deadpool e Wolverine ficou com Deus, e aí passei a me dedicar ao J. Borges. Então, J. Borges, Deus o tenha, mas assim, foi o que me salvou de ter que escrever, porque eu não tinha mais, sabe a sensação de que eu não tinha mais o que escrever ali naquela altura do campeonato? Assim, ainda por cima é esse o legado péssimo que esse tipo de filme deixa também, né? É a sensação que você já falou disso outras vezes e agora você está falando novamente, só que de outra maneira. Não deixa de ser um desafio para a gente, enquanto crítico, tentar pensar em novas fórmulas, né? Novas formas de discutir o filme, porque parece que já esgotou. Mas é muito cansativo, né? Porque hoje a gente não tem que lidar só com a crítica, a gente tem que lidar com tudo que envolve aí, isso que vocês falaram de primeiras reações. No meu caso, às vezes até, a depender do caso, correr atrás de ver o filme por não ter cabine, porque cabine da Disney só acontece em São Paulo faz um tempo. Agora a Paramount também não teve cabine do Lugar Silencioso, não teve cabine do filme do Krasinski. Tá assim, mas é isso, mas aí estamos nós, sobrevivendo, e nos chame novamente para falar de filmes bons em breve. No filme do Shyamalan, inclusive eu ia falar do filme do Shyamalan, eu ia ver o filme do Shyamalan, não só não vai ter cabine aqui do filme do Shyamalan, como um dia depois do filme do Shyamalan eu vou viajar, então não vou ver, eu tô, assim, aí sim eu não quero spoilers, vou acompanhar o vídeo de vocês depois de assistir, que eu só vou poder ver o filme depois de voltar de viagem. E dependendo, a gente volta e conversa nós três de novo sobre esse filme. Pronto, Com certeza. Você, para ele ser bom de verdade, tenho fé que vai ser para poder render.